Deus abençoa. Capítulo 1 de Salmos. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus irmãos, mais uma vez, vamos aqui adorar a Deus com o nosso estudo, com o nosso trabalho. Fazer por amar a Deus e não porque eu gosto de fazer, não porque eu quero melhorar alguma coisa, não porque quero resolver algum problema, mas fazer porque eu amo a Deus. E melhorar alguma coisa, resolver um problema, gostar de alguma coisa é uma consequência. Não é mais o meio com que a gente utiliza, é uma consequência de amar a Deus. Então, a consequência de amar a Deus é resolver os problemas, é melhorar as coisas, né? É gostar de certas coisas porque a gente é guiado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, porque primeiro a gente ama a Deus, a gente começa a gostar das coisas certas. Não que tenha um certo e errado para a gente ficar enlouquecendo com isso. Mas a gente começa a gostar daquilo que Deus quer que a gente goste naquele momento, para que a gente se aproxime daquelas coisas, para que a gente se aproxime daquelas pessoas e comece a revelar o que Deus está escrevendo para nós. E aqui no Salmos, capítulo 1, está falando que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então pense bem, será que Deus sabe um político bom para o nosso país? É óbvio que sabe. E se tem alguém que vai saber, é Ele mesmo, é Deus. Que vai saber quem é melhor para governar o país. E por quê? Porque aqui na palavra de Deus está falando que aquele que anda com os pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores, não é bem-aventurado, não é uma pessoa que deve ser seguida, não é uma pessoa que deve liderar, é uma pessoa que vai liderar para o buraco, né? Mas o bem-aventurado, pelo contrário, ele nos lidera porque ele ama a Deus. Então ele nos lidera para uma consequência que é resolver problemas, que é melhorar as coisas, não porque esse é o objetivo, mas porque amar a Deus traz isso como consequência. E aqui, meu irmão, nesse ponto da história da humanidade, tu deve ter bem claro na tua mente, na tua convicção, de que há somente uma única verdade e não várias verdades. Ah, mas pode ser que sejam várias verdades parte de uma só?
isso vai mais distrair a gente do que deixar a gente focado em amar a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente tem a certeza, a convicção da única verdade, que é Ele mesmo, Deus, Deus Pai. Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A única verdade. E se você ainda não concorda com isso, se você ainda não tem claro isso nos teus pensamentos, meu irmão, eu vou te dar um exemplo agora para que você decida de uma vez. Pense numa ferramenta. Pode ser um martelo ou um garfo. Uma ferramenta. Para que serve essa ferramenta? O martelo, ele serve para pregar, né? O prego lá, ou arrancar o prego, né? Com aquela parte de trás do martelo. Mas o martelo você vai usar para pregar as coisas, né? Para bater no prego lá, pá! O garfo você vai usar para pegar o alimento, né? Espetar a carne e levar até a boca. E uma régua você vai usar para medir, né? Ou para ajudar você a cortar retinho uma folha. Né? Uma caneta você vai usar para escrever, né? E fazer anotações. Essa é a verdade daquela ferramenta. Aquela ferramenta, ela serve para determinada ação. O martelo para pregar o prego, o garfo para espetar o alimento, a caneta para fazer uma anotação. Essa é a verdade, essa é a função da ferramenta. Agora, mas peraí, eu não posso usar a caneta para coçar minha orelha? Pego a caneta e começo a coçar a minha orelha, aliviando a minha coceira. Eu não posso usar a caneta para enfiar na jugular de alguém? Eu não posso usar um martelo para cometer um homicídio? Eu não posso usar o garfo para enfiar no olho de alguém? Seja para me defender ou seja por maldade? Essas ferramentas, elas realmente servirão para machucar alguém se eu quiser. Mas qual é a verdade da ferramenta? A ferramenta, a verdade dela é machucar alguém, é eu usar a ferramenta para machucar alguém? Ou é eu usar a ferramenta para fazer jus à verdade dela? A caneta, a verdade dela é escrever, é fazer anotações. O martelo, a verdade dele é pregar um prego. Um garfo, a verdade do garfo é espetar o alimento e levar até a boca. A verdade dessas ferramentas não é machucar alguém. Então, se eu machucar alguém com essas ferramentas, se eu matar alguém com essas ferramentas, eu vou estar usando essas ferramentas pela não verdade. Usando a ferramenta para fazer o que ela não serve para fazer. Então, por que a gente pensa em determinado, talvez na adolescência, que a gente está mais teimoso, que a gente está mais rebelde por causa dos hormônios? Por que a gente chega a pensar que tem mais de uma verdade? A verdade é uma só, ela é única. A verdade, ela é única. Porque senão o martelo ele poderia ser usado para matar alguém. A caneta que eu escrevo as minhas anotações eu poderia usar para matar alguém. O garfo que eu uso para levar o alimento até a minha boca eu poderia usar para matar alguém. Então vejam,
só há uma única verdade. Porque senão a gente está abrindo espaço para loucuras. Senão a gente está abrindo espaço para desculpa de assassino, para desculpa de homicidas e malfeitores. Então, meus irmãos, a verdade é uma única só. Porque senão você está concordando que o martelo serve também para eu meter na cabeça de alguém. O martelo não serve para isso. O martelo serve para pregar o prego. E só. Não serve para machucar uma pessoa. Então, tenha claro na tua mente de que a ferramenta, ela dá um exemplo de que a verdade, ela é única. Ou você vai usar o seu violão para carpinar o teu terreno. Não tem como. Violão é usado para transmitir música, para produzir música. Então, cada ferramenta, ela evidencia, ela esclarece que a verdade, ela é única. É única. Então, vamos ver algumas ferramentas úteis hoje, no nosso tempo, para que venhamos a servir a sociedade, não porque isso é um objetivo, não porque o objetivo é eu ter um grande conhecimento, eu ser reconhecido pelo meu conhecimento. Não. Lembra, o nosso único princípio é amar a Deus. Amar a Deus e só. Porém, eu faço as perguntas. Eu amar a Deus, esta minha ação, porque o verbo transmite uma ação, este meu estado, porque o verbo também fala de um estado, este meu estado de amar a Deus, esta minha ação de amar a Deus, esta minha natureza, este meu fenômeno natural de amar a Deus por ser um ser humano, isso está levando dignidade para as pessoas? Isto está resolvendo os problemas da sociedade? Porque senão o meu amar a Deus não é um verbo, é um substantivo, é alguma coisa que não seja um verbo. Porque o verbo é ação, é estado, é fenômeno natural. Então, obrigatoriamente, se o meu amar a Deus é realmente um verbo, eu tenho que estar produzindo. Por ser um verbo, vai produzir. Por amar, ser um verbo, isso vai produzir melhorias, resolução de problemas, evolução, desenvolvimento do conhecimento. Então, veja só essas 9 ferramentas que toda escola deveria ter, desde o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino técnico, faculdade, qualquer lugar onde tem educação, deveríamos estar falando dessas 9 disciplinas, dessas 9 ferramentas. Então veja bem, teologia, o fundamento de todas as outras ferramentas. É a teologia que vai direcionar as outras ferramentas. Sem a teologia, as outras ferramentas podem perder a direção. Então, dentro da teologia, tem lá a Bíblia, hermenêutica da Bíblia, teologia bíblica e sistemática, história da igreja, ética cristã. Teologia. Próxima ferramenta, filosofia. Dentro da filosofia, a gente vai lá estudar lógica, epistemologia, filosofia da ciência, metafísica, filosofia moral, autoconhecimento.
para quê? Para a gente questionar, né, as ações, as coisas que são apresentadas a nós. Isso está de acordo com a verdade, né? Filosofia, né? Isso daqui está de acordo com a verdade? Eu estou realmente estudando isso daqui? Eu estou realmente sabendo isso daqui? Eu estou realmente fazendo isso daqui porque eu amo a Deus? Ou porque eu estou buscando alguma outra coisa por trás? Terceira ferramenta, ciências da criação. Física, química, biologia, ecologia, geologia, astronomia, né? Porque se a gente quer cuidar da criação de Deus, nós primeiro devemos compreendê-la, certo? Quarta ferramenta, complexidade e sistemas. Teoria da complexidade, teoria geral dos sistemas, cibernética, dinâmica dos sistemas, redes. Então, esta ferramenta aqui, ela nos ajuda a perceber o que uma ação interfere, interage com as outras coisas, né? Por exemplo, um erro vai interferir em todas as outras coisas. Um acerto também vai interferir em todas as outras coisas, né? Teoria geral dos sistemas, da complexidade, redes, né? Quinta ferramenta, economia e administração. Não só por enriquecer, não só por isso, né? Mas para a gente medir se a gente está administrando bem, cuidando bem daquilo que foi confiado a nós. Então, dentro de economia e administração, a quinta ferramenta, temos economia, contabilidade, finanças, administração, auditoria, gestão de riscos. Sexta ferramenta, engenharia e tecnologia. Engenharia, ciências da computação, inteligência artificial, TI, automação, ciência de dados, etc., né? Aqui a tecnologia, né, ela serve para melhorar o nosso serviço, né, para deixar o serviço mais eficiente, né, o que um conhecimento pode gerar de útil para nós e para a sociedade. Engenharia e tecnologia. Sétima ferramenta, ciências humanas. Psicologia, sociologia, a antropologia, a história e o direito, né? Essa sétima ferramenta, ela nos diz como servir aqueles que são criados, feitos à imagem de Deus, né? Oitava ferramenta, saúde. Medicina na nutrição, educação física, saúde pública, naturologia, né, como cuidar da vida. E a nona e última ferramenta, comunicação. Retórica, escrita, didática, comunicação e liderança. E por fim, nós mesmos, os seres humanos, que vamos estudar tudo isso, que vamos nos aprofundar em tudo isso, para poder fazer o quê? O quê? A gente amar a Deus. Amar a Deus. É por isso que a gente vai estudar tudo isso, porque vai ser o nosso jeito de mostrar o nosso amor por Deus. Vai ser o nosso jeito de adorar a Deus. Claro, posso também cantar louvores, cânticos, posso ir à igreja com os meus irmãos, eu posso ler a Bíblia, né? Tudo isso vai ser uma manifestação do nosso amor a Deus, porque amar é um verbo. E amar a Deus e buscar a verdade vai nos permitir ganhar um critério para revisar continuamente os nossos modelos mentais. Ah, mas por quê, né? Eu quero saber o porquê. O porquê é porque, assim, DNA e cérebro.
Porque nós somos seres humanos. Estamos como seres humanos. Nós somos o que somos, mas estamos como seres humanos. E como seres humanos, nós temos experiências ao longo dessa estadia aqui na Terra. Nós temos experiências. E a experiência tem conectado valores, educação, ambiente social, reflexão. E essas experiências, ela tem que nos guiar, né? Por a gente amar a Deus e buscar a verdade, a experiência ela tem o compromisso de nos guiar a fazer a pergunta certa, né? Essa crença me conduz a amar mais a Deus e servir melhor ao próximo, ou apenas reforça meus medos e frustrações, né? Então, como eu disse lá no outro vídeo, a gente perder a esperança na política brasileira, por exemplo, isso reforça os nossos medos e frustrações ou nos conduz a amar mais a Deus e servir melhor o próximo? Como eu já havia dito, isso de a gente perder a esperança na política brasileira, isso não tem nada a ver com amar a Deus. Isso reforça os nossos medos e frustrações, né? E aonde isso vai nos levar? Aonde estudar tudo isso vai nos levar, né? Pois eu estou falando que estudar tudo isso é amar a Deus, né? Então, o que tem a ver isso com amar a Deus? Isso tem a ver o quê? Que a gente está lendo o manual do ser humano. A gente está entendendo como o cérebro funciona. E a gente entendendo como o cérebro funciona, você que chegou até aqui, gratidão por ouvir até aqui, porque eu preciso também ouvi-los sobre o que vocês estão entendendo sobre isso, né? Claro, livremente, não é obrigado a comentar nada, mas seria legal ouvi-los, tipo, nossa, eu estava estudando isso e agora estou percebendo mais isso, ou eu acho que isso não tem nada a ver. É, né, legal ouvir as pessoas para a gente crescer, né, como seres humanos, porque amamos a Deus. E Deus não criou um indivíduo, Deus criou uma relação. Então faz parte a gente discutir, a gente ouvir um ao outro, a gente falar também, para que a gente cresça juntos, né? Ouvindo o outro, mesmo a gente não concordando no princípio, a gente não desistir da relação. A gente conversar isso, né? Falar o que acha, mesmo parecendo uma coisa boba, falar o que acha, conversar sobre o que acha, divergir em opiniões a princípio e assim, pode continuar divergindo para sempre ou chegar a uma conclusão de que estávamos pensando na mesma coisa, só que com palavras diferentes. Para quê? Para que a gente encontre, né? O meu objetivo não é te falar o sentido, porque amar a Deus, ele é o princípio e não o sentido, né? Amar a Deus é o princípio de tudo. É o princípio de tudo, né? O princípio de tudo não é resolver alguma coisa, não é acabar com os problemas. Não, o princípio de tudo é amar a Deus. Resolver as coisas e acabar com os problemas vai ser uma consequência, né? E o sentido de tudo é o quê? É que nós temos um cérebro. E tendo esse cérebro, a gente precisa estudar ele para saber como ele funciona. Porque senão a gente vai gerar um monte de opinião e não vai estar levando em consideração os milhares de anos de evolução até aqui agora, as décadas antes até aqui agora, os anos antes até aqui agora, enfim, todos os momentos antes até aqui agora que moldaram o DNA humano e o cérebro para que a gente tenha esses modelos mentais atuais, né? Os modelos mentais atuais de educação, né? Como o cérebro ele vê a educação, como o cérebro ele
absorve a educação ou como ele produz a educação, isso foi criado anos antes de a gente estar aqui agora. Né? A cultura que o cérebro percebe, que o cérebro reproduz, produzindo bloqueios ou não, a cultura ela foi formada décadas antes. Então imagina, décadas antes até aqui agora. A cultura influenciou no nosso cérebro. E as décadas que se passaram até aqui agora formaram uma cultura que o nosso cérebro responde a ela. O nosso cérebro é como se tivesse moldado nessa cultura, porque são décadas antes. Os hormônios que são segundos antes, né? Então tome cuidado com o que você assiste na internet. Tome cuidado com o conteúdo que você está buscando na internet, porque tudo isso não vai mexer com a tua cultura, não vai mexer com a tua educação, com a tua aprendizagem aqui agora. Isso vai mexer aqui agora com a atividade elétrica do teu cérebro e com os hormônios do teu corpo. Tudo isso vai mexer com isso agora. Aí a atitude que você tiver constantemente em dias, em meses, em anos, em décadas, isso vai levar a um estresse saudável ou não, né? Se o estresse chegar ao ponto do burnout, é um estresse não saudável. Se for um estresse que te leva a buscar servir melhor, dar o seu melhor, né? Um estresse que te conduz a resolver problemas, a fazer as coisas de uma maneira buscando a perfeição, é um estresse bom. E aí vai juntando os dias que coordenam o seu estresse para chegar a meses de constância até chegar numa aprendizagem. E aí essa aprendizagem vai levar a anos de constância e disciplina, levando à educação. E aí só depois de décadas que vai estar consolidada uma cultura no cérebro. Né? Então, a gente também não precisa ter ansiedade das coisas. E, preciso mudar isso rapidamente. Mude com calma, porque vai ser em décadas que a gente vai ter uma cultura transformada pela nossa lealdade e constância, pela nossa disciplina do dia a dia. Então, se eu buscar estudar tudo aquilo que eu te falei, se eu buscar utilizar a ferramenta, que é o ser humano, que são aquelas 9 ferramentas, se eu buscar usar todas as ferramentas de acordo com a verdade delas, de acordo com a natureza delas, eu vou estar transformando a cultura de décadas, né? Eu vou estar transformando a cultura em uma cultura que utiliza as ferramentas de acordo com a verdade da ferramenta. Então, a ferramenta do ser humano, ela tem o cérebro. E o cérebro, ele funciona desse jeito. Né? Para aprender alguma coisa, talvez a gente demore meses. Mas são meses e não décadas. Então, a gente pode aprender as coisas em um tempo relativamente rápido. Né? A gente pode construir uma educação em anos, não em décadas. Então, a gente consegue transformar a educação, construir uma educação melhor em anos. Né? Aí, uma cultura, a gente precisa de algumas décadas para estabelecer ela. Só que a gente tem que começar aqui agora, né? Em o que você está utilizando o seu cérebro nos milissegundos. Aonde você está colocando a tua atenção nos segundos que você vive, que você utiliza essa ferramenta que é o ser humano. Aonde você está colocando o teu foco?
Então, meus irmãos, acorde e veja a ferramenta que você é e quem usa essa ferramenta que é o ser humano. É o diabo ou é Deus? Quem está usando a ferramenta que é o ser humano? Deus ou o diabo? Então, reflita nisso, busque compreender por que Deus quer usar o ser humano como ferramenta e por que o diabo também quer usar o ser humano como ferramenta. Deus, ele quer promover reconciliação e família saudável, ou ele quer destruir as famílias? Quem quer destruir famílias? Quem quer usar o ser humano como ferramenta para manter um país sem esperança, para manter um país sem esperança na política, para manter um país escravo? Quem quer usar o ser humano como ferramenta para fazer isso? É Deus ou é o diabo? Então acorde para a única verdade, Jesus Cristo de Nazaré.